Hoje eu quero continuar com você essa série e nós vamos olhar para o capítulo de número 6. Nós vamos olhar para os versículos 5 até o versículo de número 15. Mas antes da gente começar a ler, é interessante que você entenda como esses versículos finais do capítulo 5 eles terminam. A grande chave do capítulo 5, da primeira perícope que nós estudamos, das bem-aventuranças, a grande ideia é que por viver um estilo de vida diferente, no versículo de número 10, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: vocês serão perseguidos por causa da justiça. Vocês serão perseguidos por querer viver uma vida na contramão da realidade natural das coisas que essa sociedade impõe. Enquanto o mundo diz, você pode, nós vamos dizer o contrário, nós não podemos, Cristo pode. Quando essa sociedade diz que para você conseguir, você tem que ser o primeiro, pisar nas pessoas, o Evangelho de Jesus Cristo vai dizer, não, se você quer ser o primeiro, então você tem que ser o último. Se você quiser viver, você tem que morrer. Se você quiser ser grande, você tem que ser pequeno. Isso é a mensagem subversiva do Evangelho. E então, a grande chave dos versículos de número 1 até o versículo de número 12 é que por causa disso, versículo 10, vocês serão perseguidos. E aí então, na continuidade do capítulo 5, lá pelo versículo 20, o Senhor vai apresentar uma ideia para nós que responde como nós vamos viver essa justiça. Que justiça é essa? Que se eu viver, então, eu vou ser perseguido. E ele vai dizer como essa justiça deve se dar. Ele disse o seguinte, olha, a justiça de vocês deve ser em muito superior à justiça dos homens que ainda não me conhecem e que não andam comigo. Então, naquilo em que você fizer, naquilo em que você se empenhar, naquilo que você se dedicar, no seu casamento, na forma como você lida com o seu trabalho, com os seus funcionários, com os seus estudos, com a sua família, em muito deve ser elevada a sua justiça, maior do que a justiça dos homens, daqueles homens que ainda não me conhecem. Então qual é o padrão para viver no mundo caído? Qual é o padrão, a régua de medida que o Senhor Jesus Cristo diz que se por causa disso nós fomos perseguidos, para que a gente não se preocupe? Um padrão elevado, totalmente diferente. E aí, então ele vai dizer para a gente as antíteses. Olha, enquanto a lei diz não matarás, eu digo para você que se você não tiver paz com seu irmão, você sequer é capaz de adorar, de ofertar. Então, antes de deixar a sua oferta no altar, vai lá e pede perdão para o seu irmão, porque isso é como se você estivesse matando ele. Enquanto a lei vai nos dizer, você não pode adulterar, eu digo para você que a régua de medida é muito maior. Se você apenas olhar para uma mulher e no seu coração desejá-la, então você já cometeu adultério. Seja muito superior a justiça de vocês do que a do mundo. Ele diz o seguinte, olha, não jure, mas não porque não podia jurar, mas porque enquanto uns juram com as suas palavras, prometem coisas que não podem cumprir, o cristão deve viver sob a perspectiva do que é sim, sim e não, não. Seja os valores de vocês muito superiores. Se disser sim, é sim. Se disser não, é não. Olha, enquanto a lei diz odeie o seu inimigo, enquanto o mundo diz odeie o seu inimigo, seja o valor de vocês muito maiores. Vocês serão perseguidos. Ame os seus inimigos. Ame aqueles que te perseguem. Difícil, não, irmãos? Então, no versículo 1 do capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo diz assim, tenham então cuidado. Tenham cuidado, depois de mostrar a antítese de como o mundo vive, como nós devemos viver, ele disse, olha, tenham cuidado de praticar suas obras de justiça. Vamos entender isso, versículo 5 em diante, eu vou explicar para nós. Nesse capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo faz o que nós chamamos de paralelismo de envelope.
Esse é um termo que no seminário a gente estuda para entender o que está acontecendo nesse capítulo 6. Se você ler do capítulo 6, versículo 1 até o 4, e depois 5 ao 15, depois 16 ao 18, você vai ver que são histórias diferentes, mas iguais naquilo que ele quer dizer, na essência. São 3 coisas que o Senhor Jesus Cristo vai exemplificar: caridade, oração e jejum, para explicar a essência única que deve permear as nossas vidas. E respondendo por que eu e você devemos ter cuidado. Vamos olhar o versículo de número 5 em diante. Acompanhem comigo. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Curve a sua cabeça, essa é a palavra de Deus. Vamos orar e pedir ao Senhor que Ele fale conosco esta manhã. Deus bendito, é no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos essa manhã. Obrigado por Tua palavra, que nos ensina a viver com valores totalmente distintos dos valores desse mundo. Não que seja fácil, ao contrário, Senhor, em muito nos vemos dia a dia sendo provados e testados a viver esses valores do reino de Deus. E por muitas vezes falhamos. Obrigado por Tua palavra que ilumina o chão caído que pisamos e nos mostra como pecadores afetados pela queda podem viver nesse mundo na total dependência de Ti, Senhor, a fim de que o Seu nome em tudo seja glorificado. Amém. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro de Platão, A República. Dentro desse livreto de Platão, gigante, uma grande obra de Platão, filósofo, Platão fala sobre a história de um mito. Você já deve ter ouvido falar sobre o mito da caverna. O mito da caverna é o seguinte: Platão vai dizer que havia 2 homens conversando e ele fala a respeito de prisioneiros que estavam dentro de uma caverna, presos, e eles não tinham acesso à sociedade que vivia fora da caverna. Aliás, eles sequer sabiam ao certo do que de fato existia fora da caverna. Então, eles estavam presos, virados para a parede, e a vida deles era ser submetido às imagens, às sombras que elas eram refletidas dentro dessa caverna. Então o mundo externo funcionava e eles acabavam apenas vendo as aparências daquele mundo externo por meio dos reflexos e das sombras que aconteciam dentro daquela caverna. Eles não viviam a realidade.
Eles estavam vivos, eles estavam vivendo em sociedade, mas totalmente separados por conta da sua condição e da sua realidade. Viveram uma vida inteira em uma caverna, só tendo acesso às sombras e aos ecos do mundo real, vivendo aquilo que era a aparência real das coisas, desenvolvendo percepções distorcidas daquilo que de fato era a realidade. Quando eu me lembrei dessa história, eu cheguei à conclusão que eu sou como um desses prisioneiros várias vezes na minha vida. E talvez você que esteja aqui essa manhã também. Porque a gente vive a nossa vida presos em algumas cavernas também, tendo impressões distorcidas das coisas. A gente olha para a realidade das coisas, acreditando que aquilo que esse mundo nos mostra, aquilo que os valores desse mundo nos mostram, eles de fato são a verdadeira realidade. Aquilo que de fato eu e você devemos entender sobre o que é certo em um mundo que nós vivemos. Domingo passado nós falamos sobre hiperconectividade e os afetamentos disso na nossa vida. E a gente descobriu que as redes sociais, elas acabam destruindo, deturpando valores importantes para nós, aquela verdadeira conectividade que eu e você devemos ter com pessoas reais, assumindo papéis reais na nossa vida. Mas as redes sociais também viraram verdadeiras vitrines de uma vida de aparência. O que a gente pode chamar de hipocrisia. Você já viu alguém postar nas redes sociais que a vida dele está ruim? Exceto essas campanhas para ajudar as pessoas, de fato existem. Mas a realidade das redes sociais é aquela realidade que mostra uma aparência para nós de que a vida é maravilhosa. Viagens, a família sempre junta, como se os casais não brigassem, como se os filhos não estivessem tendo dificuldades no relacionamento com os pais. A gente mostra o churrasco com os amigos, mas a gente não mostra aqueles momentos da nossa vida que são mais escuros. Quando a gente briga com a esposa, quando a gente está cogitando o divórcio, a gente não mostra lá, né? Olha, estou indo agora, estou fazendo uma selfie aqui, ó, de frente com o cartório que eu vim dar entrada no meu divórcio. A gente não posta essas coisas, né, irmãos? Por quê? Porque eu e você vivemos em cavernas. Como Platão disse, nesse mito, a gente vive sobre a realidade das aparências das coisas, acreditando que as aparências são a realidade, mas na verdade elas são ecos, elas só refletem aquilo que é a verdadeira realidade que está muito fora de nós, muito distantes de nós. As redes sociais, elas divulgam uma falsa propaganda de vidas felizes, pessoas boas, altruístas. Olha como eu sou bom dando comida para o pobre. Olha como eu faço caridade. Olha onde eu estou, no Rio Grande do Sul, tirando lama das casas. Mas na verdade, enquanto uma sociedade cultiva e celebra as vidas de aparências, os reflexos daquilo que é, de fato, a verdadeira realidade, eu e você, como povo de Deus, como ovelhas do seu pasto, devemos viver não sob aparências, não sob ecos, não sobre valores corrompidos e distorcidos, não acreditando que aquilo que as redes sociais, aquilo que o mundo diz, de fato deve nortear e definir a nossa vida. Não uma vida de aparências. Mas como eu posso viver então, Jefferson, num mundo caído? Já que eu aprendi que as bem-aventuranças é o modo de encontrar a verdadeira felicidade, e entendi também que existe um padrão mais elevado de justiça se eu quero viver nesse mundo.
Nesse capítulo, o Senhor Jesus Cristo vai dizer para mim e para você sobre esses 3 exemplos de caridade, de oração e de jejum, e ele vai fazer esse paralelismo. Olha, uns vivem dessa forma, vocês, porém, vivam dessa forma. E eu escolhi essa parte da oração, do exemplo de Jesus, porque ela é a coluna vertebral desse capítulo de número 6. E quando o Senhor Jesus Cristo olha então para essa realidade, dos versículos 5 até o versículo de número 15, existem algumas verdades que eu quero compartilhar com você. E a primeira delas é a verdade de que o reino de Deus, isso que nós chamamos de o reino do Senhor Jesus Cristo, que já está entre nós, que já foi estabelecido, mas ainda se complementará de forma definitiva no seu retorno glorioso, esse modelo de vida que nós vivemos não pode, não deve ser um modelo de vida vivida nesse reino de aparências. Olha o que está escrito nos versículos de número 5 e 7. Esse paralelismo que eu disse para vocês. A mesma coisa que está escrito no versículo 5, também você vai enxergar no versículo 7. Olha o que está escrito. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Por que eu não posso ser? Porque eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. E eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Olha o versículo de número 7. Ele vai dizer o seguinte: e quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, eles serão ouvidos. Olha o que está acontecendo aqui. A gente está falando sobre homens que oram. E quando vocês orarem, quando vocês então se dedicarem à prática espiritual da oração, não façam como alguns que quando vão orar, ou ficam repetindo várias vezes, como se eu já não tivesse entendido o que eles disseram, ou aqueles que fazem para serem vistos pelos homens. Se esses homens estão orando, significa que eles estão exercendo a disciplina espiritual da oração. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para mim e para você, é que após a gente ter entendido qual é o cerne da felicidade nessa vida, e como eu e você devemos viver padrões mais elevados, o Senhor aqui, Jesus Cristo, está dizendo para nós, ao fazer essas coisas, ao fazer uma vida, ao viver uma vida feliz a partir dos valores do reino de Deus, ao viver com padrões mais elevados, ao fazer as coisas certas, você corre o risco de achar que está mandando muito bem, que está indo tão bem na sua vida e que você é melhor do que os outros. E por isso vive uma vida de aparências. Esses homens que estão orando aqui, que o Senhor Jesus Cristo chama de hipócritas, são os fariseus. Aqueles que eles acreditavam que por sua vida, seus méritos, sua religiosidade, eles eram melhores do que os outros. Então, orar não estava errado. Orar era uma disciplina espiritual. O problema não era oração. O problema era a motivação da oração. Por isso, o Senhor Jesus Cristo está dizendo que na nossa vida cristã, às vezes a gente corre o risco de estar fazendo as coisas certas, mas com a motivação errada, com o coração no lugar errado. E quando eu e você fazemos coisas boas e certas, mas com os motivos errados, desculpa, mas você também está fazendo tudo errado como aqueles que não estão fazendo as coisas certas. É difícil ser crente, né, irmãos? Que coisa mais complexa que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Em resumo, o que Ele está dizendo para nós é: cuidado! Porque fazer as coisas certas com os motivos errados está errado do mesmo jeito. Então não adianta você viver uma vida de aparência, acreditando que vir à igreja dominicalmente, carregar uma Bíblia quando você vem para a igreja, ter lá no seu perfil do Instagram, cristão reformado,
colocar uns versículos bíblicos nas suas fotos, postar uma foto dando marmita para o pobre. Não acredite você que se você viver essa realidade aparente de cristianismo, está tudo certo com você. Porque o que Cristo está esperando de homens e mulheres maduros que entenderam o que é de fato o reino de Deus, não é a tua expressão exterior, aquilo que você está fazendo para que os outros vejam, mas aquilo que o teu Pai vê em secreto, o teu coração. Agora olha que curioso, né? Porque domingo passado o Heitor falou para a gente o seguinte, assim ó: brilhem a luz de vocês para os homens. Não pode se esconder uma lâmpada debaixo da mesa. Ou seja, vocês devem aparecer para o mundo, devem transformar a realidade caída das pessoas aonde vocês estão. Aonde você está, lá no seu trabalho, se tem corrupção, quando chega em você, ela cessa. Ou seja, ele está falando sobre uma exposição. Chega no capítulo 6, o Senhor fala assim, ó: não faça para se aparecer, faça em secreto. E como é que a gente lida com essa realidade que parece até, ela se opõe uma à outra, Jefferson? Não, ela não se opõe. Não existe aqui uma antinomia em que duas verdades estão brigando entre si no mesmo espaço. O que existe é um coração de um crente que entendeu que tudo aquilo que ele faz não é porque ele é o centro das atenções do mundo e dos homens. Não é sobre você. Você não é a ovelhinha, florzinha de Jesus Cristo, queridinha, chuchuzinho de Jesus, bochichinha rosa. Não, você não é, meu irmão. Eu e você não estamos no centro do palco, porque nós somos o protagonista da nossa história. Não é sobre o que você pode, o que você quer, não é sobre os interativos desse mundo que dizem a respeito da nossa capacidade de fazer as coisas. Não, meu irmão. A história é sobre um Deus que veio até nós apesar de quem somos. A história está sendo contada por meio de você, mas não sobre você, mas sobre quem Ele é e o que Ele está fazendo na história da humanidade por meio da sua vida, por meio das alegrias, por meio das lágrimas difíceis que você tem lá no seu travesseiro quando você está deitada, ou quando chora sozinho no banheiro, porque não sabe como resolver os problemas da vida. Deus está contando uma história para o mundo de quem Ele é, por meio das linhas escuras e alegres da sua vida, porque não é sobre você. Por isso que o Senhor Jesus Cristo está colocando aqui o coração desses homens no lugar certo. Ele está dizendo, olha, pare de acreditar que viver uma vida de aparência, de viver uma vida que diz para o mundo seus valores, as suas expectativas, essas coisas estão certas. Não, não é sobre isso. O que o Senhor Jesus Cristo espera daqueles que de fato são os cidadãos dos céus, não é o que está brotando para fora, mas é como está o seu coração diante de Deus, e por que então você faz o que você faz. Você já se perguntou por que você ora? Geralmente nossas orações têm a ver com a gente, não é, irmãos? A gente ora para o Senhor nos dar portas de emprego, a gente ora para o Senhor curar nossas doenças, a gente ora para o Senhor salvar as pessoas da nossa família, a gente ora para que o Senhor, eu gostei de um exemplo que um pastor no seu sermão falou sobre isso, ele disse assim, a gente ora para não chover no dia do nosso casamento, porque os outros que estão precisando de chuva, tudo bem, eles podem ficar sem chuva para a agricultura, para as coisas, mas no dia do meu casamento não pode chover. No dia do meu casamento, Senhor, coloca uma nuvem aqui, ó, em volta, protegendo, deixa o céu aberto aqui, porque no dia do meu casamento não pode chover. A gente ora, a gente se relaciona com Deus a partir de valores que são pessoais, egoístas.
E a gente faz isso, irmãos, para que a gente reflita uma realidade aparente às pessoas, de cristãos bons, maduros. Olha, eu estou orando, eu me importo com o pobre, eu estou fazendo doação, mas na verdade toda a nossa motivação só tem a ver conosco mesmo. A gente diz que ama a nossa esposa, mas a gente não lava nem a louça para ela. A gente diz que ama os nossos filhos, mas quando a gente chega do serviço, a gente fica no celular, senta lá no sofazão e diz, não, estou tendo o meu momento agora, deixa eu dar uma descansada. E os nossos filhos estão clamando pela nossa atenção. Porque a gente vive aqui na igreja a realidade das aparências. A gente levanta a mão e diz, ó, quão lindo teu nome é, Senhor. É assim que a gente vive. Então o Senhor Jesus Cristo está dizendo para mim e para você, o meu reino não é um reino de aparências. Eu não estou me importando se você levanta a mão aqui. Eu não estou me importando se você até chora aqui, se você arrepia aqui. Não, eu não estou me preocupando com isso. O que eu quero é que você entenda que fazer as coisas certas com os motivos errados está errado também. Então a gente precisa corrigir a nossa motivação para aquilo que fazemos. Então ele vai dizer isso. Dá uma olhadinha no versículo de número 6. Mas quando você orar, então ele vai dar a receita agora. Olha, não ore como eles. Agora, eu vou dizer para vocês o que vocês devem fazer. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto. Feche a porta. Ore a seu pai que está em secreto. Então, você consegue perceber esses valores distintos do versículo 5 e 7? Você vai orar no seu quarto, não é em público, você fecha a porta, as pessoas não vão ver, e você vai orar para uma pessoa, o teu pai que te vê em secreto, e não para que as pessoas te vejam. Vocês conseguem perceber isso aqui? Agora veja, então seu pai que te vê em secreto, te recompensará. Versículo de número 8. Não sejam iguais a eles. E por quê? Porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Olha que curioso. O Senhor Jesus Cristo está dizendo para esse povo, para essas pessoas que estão ouvindo o Sermão do Monte, que o reino dele não é um reino em que eu e você estamos no centro. Então ele vai colocar o nosso coração no lugar certo. Basicamente o que ele está dizendo aqui, olha, agora que vocês entenderam que não é desse modo aparente, vivendo os reflexos, os ecos das coisas, deixa eu tirar vocês de dentro dessa caverna e mostrar para vocês que a realidade é totalmente distinta. Sai desse buraco escuro que você está, vivendo uma vida de aparência nas redes sociais, postando só coisa florida e bonita, e vem cá, deixa eu te mostrar a realidade das coisas. E quando ele chama a gente para fora da caverna, ele diz o seguinte, olha, não tem nada a ver com aquilo que os outros estão vendo, mas tem a ver com aquilo que eu estou vendo. E desculpa, eu sei, porque eu também sou assim. Quantas coisas eu faço que as pessoas não sabem e eu acho que por isso está tudo bem. A gente vive vidas secretas, né? A gente é meio 007, a gente é meio espiões, a gente sabe vasculhar, stalkear a vida dos outros, mas também consegue se proteger. A gente apaga as mensagens, a gente não deixa que os outros saibam aquilo que a gente está vendo na internet, a gente limpa o histórico dos sites que a gente entra. A gente não é assim? Sim. Nós somos. Mas aqui a gente levanta a mão. Mas aqui a gente diz que é santo, a gente diz que é crente, a gente diz que acredita nessas coisas. Eu não estou preocupado com aquilo que você me mostra. Eu estou preocupado com a motivação do seu coração. Porque é com ela que eu quero tratar. Então vem para fora, porque eu vou te mostrar que se não é sobre o que as pessoas veem, é sobre o que eu vejo. Quando você orar, você vai entrar no seu quarto, ou seja, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, Jefferson, é que eu devo orar só no meu quarto? Não. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é que a sua vida deve ser palco para que Deus veja você. É isso.
O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é que a realidade da sua vida deve ser um palco para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Lá no seu trabalho, as pessoas precisam te conhecer não como o crentinho, mas como servo do Senhor Jesus Cristo. E como servo do Senhor Jesus Cristo, eu gosto muito do que um pastor fala no seu livro sobre a arte de pastorear. Ele diz que nós somos parábolas do Senhor Jesus Cristo. E quando ele diz isso, parábolas do Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo que nós somos histórias vivas, cartas vivas, como o apóstolo Paulo disse, cartas vivas do Senhor Jesus Cristo. Então, quando as pessoas olham para você, você é uma história que Deus está contando para o mundo de quem Ele é. Parábolas de Jesus, histórias de Jesus. E nessas histórias eu sei que você talvez já tenha se perdido. Talvez você entrou essa manhã aqui considerando nem mais ser crente, porque você está com expectativas sobre Deus, expectativas sobre a sua comunidade, expectativas sobre as pessoas à sua volta, sobre o seu casamento. Talvez você tenha considerado coisas que nem você imaginou que um dia seria capaz de considerar. Mas sabe qual é a beleza do Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Dá uma olhadinha no versículo 8. Vocês não são iguais a eles. Então o Senhor Jesus Cristo está fazendo um lembrete. E por quê? Porque o Pai de vocês, aqueles que te veem em secreto, Ele já conhece vocês. Sabe aquela coisa de que nada ofende a Deus? Às vezes a gente acha que os nossos pecados ofendem a Deus, assim, né? E que Ele fica espantado. Quando a gente peca, parece que a gente imagina Deus assim, nossa! Meu filho mais novo agora, o Arthur, tem 1 ano e 10 meses, ele aprendeu a falar assim, uau! Então a gente fica assim, que nem o Arthur, né? Enxergando Deus quando a gente peca, né? A gente entra naquele site pornográfico, quando a gente faz aquelas coisas, a gente fica imaginando que Deus está assim, uau! Não acredito! E a gente vive essas vidas maquiadas, achando que isso surpreende e espanta a Deus. Mas olha, o Pai de vocês, eles sabem daquilo que vocês precisam, Ele sabe o que vocês precisam, porque Ele conhece vocês, antes mesmo de vocês pedirem. Ou seja, a realidade do reino de Deus é a realidade que coloca o centro da nossa vida no lugar certo, e o lugar certo não sou eu e você. Enquanto o mundo diz assim, você pode, nós dissemos, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome na glória. Uns confiam em carros, cavalos, diplomas. Uns confiam em cartões de crédito de bandeira pretinha, em salas VIPs no aeroporto, em carro do ano. Nós faremos menção do teu nome, Senhor. Porque não é sobre nós, porque nós não somos bons, porque nós não conseguimos, porque nós não queremos viver essa vida fragmentada de aparências, presos dentro de cavernas. Na realidade das coisas, o chão é difícil. Às vezes a gente peca, às vezes a gente briga com a nossa esposa, a gente às vezes ouve coisas que não gostaria de ouvir, às vezes a gente vai perder pessoas que amamos, às vezes a gente vai romper laços de amizade por causa desse mundo caído, porque as pessoas nos ferem. Mas deixa eu trazer você para a realidade do que é o reino de Deus. Para viver essa realidade, talvez você vai ser perseguido, você vai sofrer, você vai ter valores maiores de justiça. Mas não se preocupe em viver uma vida de aparência para que os outros acreditem ou pensem que está tudo bem com você. Porque a realidade mais bela do Evangelho, irmãos, a realidade mais maravilhosa do Evangelho é que o Senhor Jesus Cristo sabe quem eu e você é. Tem uma cena na série dos Vikings, que um personagem vai ser punido.
E quando ele vai ser punido, a punição que é escolhida para ele é que as pessoas que irão puni-lo arranquem dele toda a carne das suas costas e deixem as suas costelas aparentes. Então ele fica com toda essa região das costelas aparentes no filme, porque isso estava expondo a sua vulnerabilidade. Sabe qual é a beleza do Evangelho? É quando a gente diz para Deus o seguinte: eu não sou bom, e eu estou considerando coisas que eu não gostaria. Essa semana, Senhor, eu considerei trair minha esposa. Essa semana eu considerei falar que ia comprar cigarro e não voltar mais. Sabe, Senhor, eu estou considerando largar meu marido, eu estou considerando abandonar a minha família, eu estou considerando, Senhor, jogar esse emprego fora, porque eu sei que é Ele que está me sustentando, mas eu quero viver uma vida diferente. Talvez você chegou aqui pensando e considerando coisas, cansado. Mas o que eu tenho para dizer para você é que a realidade do reino de Deus é uma realidade que você não está no centro da existência, do palco, das coisas, mas Cristo está. E por isso, meus irmãos, Ele nos convida, apesar da nossa vulnerabilidade, de compreender que Ele já sabe, antes mesmo que eu e você imagine ou diga, Ele sabe quem somos, Ele nos conhece, Ele conhece as nossas necessidades, Ele vai nos conduzir para um lugar que o nosso coração possa estar certo. O nome disso é transformação, e transformação é adoração. Então Ele vai dizer o seguinte: olha, eu sei que talvez vocês não vão confiar direito que eu sei tudo sobre você, e que você pode viver, não uma vida concordando com os teus erros, mas uma vida que não quer se aparecer, que não quer maquiar, que chega em mim e diz qual é a realidade, porque eu sei o que você precisa, então deixa eu te guiar nisso. Versículo 9. Vocês devem então, quando for orar, vocês devem orar assim. E essa é a oração que você conhece. A oração do Pai Nosso, não é que eu e você devemos, como a tradição católica diz, ficar repetindo ela, embora isso seja importante sim. Eu e Thaís, a gente ensinamos os nossos filhos antes de dormir a orar o Pai Nosso. Tudo bem, mas ele é um modelo, um exemplo daquilo que é importante que a gente compreenda na nossa oração quando a gente faz a Deus. Para que a gente pare de orar sobre nós e passe a orar por aquilo que de fato é importante no reino de Deus. Então, você já conhece essa oração, mas é interessante que essa oração tem 7 pedidos que o Senhor Jesus faz. Os 3 primeiros, eles estão relacionados, eles colocam Deus como centro da nossa oração e da nossa vida. Você já reparou nisso? O Senhor Jesus Cristo não começa orando dizendo assim: poxa vida, Senhor, olha, eu estou com medo de ser mandado embora, então toca no coração do meu encarregado para que eu não seja o próximo da lista de dispensa da empresa. Eu sei que tem outras pessoas, eu sei, mas o Senhor vai cuidar delas, mas olha, eu não posso ser mandado embora agora. Não, não é essa oração que o Senhor Jesus Cristo ensina. Olha que curioso, ele vai começar dizendo o seguinte: olha, o Pai Nosso que estás nos céus. O primeiro movimento do Senhor Jesus Cristo de pedido é, olha aqui o final do versículo 9, santificado seja o teu nome. O Senhor Jesus Cristo começa a sua oração dizendo que quando eu e você devemos e formos orar, aquilo que deve estar no centro do nosso coração não são as nossas necessidades, mas a primeira coisa que deve estar no seu coração é que a sua vida é uma história que Deus está contando sobre quem Ele é sobre Ele. Então o Senhor Jesus diz assim: ó, vocês vão orar assim: santo é o teu nome, Senhor. E quando ele está dizendo isso, santo é um dos atributos incomunicáveis de Deus. Somente Ele é santo. Nós não somos como Ele é.
O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, Ele está colocando para mim e para você, é aquilo que devemos fazer com a nossa boca, com a nossa vida e com o nosso coração. Enaltecer, glorificar quem Deus é. E quando a gente diz que Ele é santo, entre as linhas eu e você estamos dizendo, porque eu não sou bom, eu não vou dar conta. Santo é o teu nome, eu, Senhor, eu sou um pobre pecador que dependo de ti para viver nesse mundo de aparência das coisas. E ele continua dizendo, olha o segundo pedido dele. Agora que eu já glorifiquei o Senhor e disse que o teu nome é santo, venha o teu reino. Não é venha a geladeira, não é venha a casa própria, não é venha o carro, não é venha o emprego. Venha o teu reino, Senhor. Estabelece através de mim o reino que é capaz de impedir o avanço da podridão, que afasta as trevas, faz de mim um luzeiro para o mundo, traz o teu reino por meio da minha vida. Faz que os meus vizinhos saibam o que é cuidar da família através da nossa família. Faça que os meus vizinhos saibam o que é tratar os filhos, porque eles veem como eu trato os meus filhos, porque isso te glorifica, não porque eu sou um bom pai, mas porque o Senhor é um bom pai comigo, eu sou capaz de aprender a ser um bom pai para os meus filhos. Vem o teu reino, Senhor, e ele vem através de mim e de você, e ele continua, depois de entender a adoração de um Deus santo, e depois de compreender, venha o teu reino, ele diz, seja feita a tua vontade. Eu e você não oramos assim. A gente não ora sob a perspectiva do versículo 8. Eu sei, Deus, que minha vida está difícil, mas o Senhor sabe o que eu preciso. Portanto, faz tua vontade. Nós não oramos assim, irmãos. E não tem nada de errado a gente pedir a Deus as coisas. Não tem nada de errado. Mas lembre-se, fazer as coisas certas com os motivos errados é errado do mesmo jeito. Então não é sobre o que eu quero. Eu estou convencido, Deus, de que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vide, ainda que o produto da oliveira minta, que não hajam ovelhas, que não hajam vacas, ainda que as coisas não aconteçam, é isso que o profeta Abacuque no capítulo 3 está dizendo, ainda que as coisas não aconteçam como eu espero, seja feita a tua vontade na minha vida, Senhor. Faz o que o Senhor quer. Sabe por quê? Davi responde isso. Salmo 23:1. Salmo 23:1, essa oração do salmista, ele coloca o coração no lugar certo, dizendo, o Senhor é o meu pastor. É o Senhor que me guia, é o Senhor que me conduz, é o Senhor que me leva. Então de nada eu terei falta no caminho. Ainda que sejam andando por vales de sombra da morte, ainda que sejam por pastos verdejantes e águas tranquilas, Senhor, faz tua vontade na minha vida, porque não é sobre mim. E depois que ele ora essas coisas e coloca o coração no lugar certo, colocando a motivação que é a glória de Deus, a vontade de Deus, o reino de Deus, então ele faz 4 últimos pedidos. E eu não sei se você já reparou, mas esses 4 pedidos, eles têm a ver com o presente, com o passado e com o futuro. Olha que interessante. São 4 pedidos que ele vai dizer o seguinte a partir do versículo 11. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Presente. Ele está falando sobre um tempo da nossa vida que é o hoje e o agora. Ele está falando sobre o tempo presente das coisas. Então ele diz assim, Senhor, dá-me hoje o pão que eu preciso. Eu e você sempre queremos o pão de amanhã, né, irmãos? A gente está investindo lá na XP para garantir a nossa aposentadoria privada, nossa renda, viver de aluguéis. Porque a gente se preocupa e não tem nada de errado com isso. Mas fazer as coisas certas com os motivos errados está errado. É uma vida de aparência. A gente diz que confia em Deus, mas na verdade a gente confia no nosso poder de ter as coisas e de conseguir as coisas.
A gente não confia no Senhor, que é aquele que nos conhece e sabe tudo aquilo que a gente precisa. Portanto, Ele coloca o nosso coração no lugar certo hoje, dizendo assim: olha, Senhor, dá-me o pão hoje que eu preciso. Eu não sei o que eu preciso direito hoje, Senhor, porque minha visão é distorcida, sabe? Eu vivo às vezes sob a aparência, mas o Senhor sabe o que eu preciso, então dá-me o que eu preciso hoje. E se eu não recebi, Jefferson, é porque você não precisava daquilo, meu irmão. Porque por mais que você queira tanto, Deus está impedindo que as coisas aconteçam porque você não precisa disso. Então para de insistir naquilo que Deus não quer fazer na sua vida, porque não é sobre você, é sobre Ele. Então que a tua oração no presente seja: santo seja o teu nome. Venha o teu reino, faz a tua vontade. Quando o Senhor for fazer a tua vontade, no meu presente, me dá aquilo que eu preciso. Olha para as bem-aventuranças agora. Porque se o Senhor me dá aquilo que eu preciso, então eu serei feliz. Eu vou encontrar a verdadeira satisfação e contentamento. Olha o quinto pedido. Esse tem a ver com o passado. Versículo de número 12. Perdoa as nossas dívidas. Quem está endividado é porque já fez alguma coisa que o colocou, comprou alguma coisa, se colocou em uma condição para ser chamado de devedor. Tem a ver com o passado. Então ele vai dizer: olha, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. No primeiro domingo desse mês, o Heitor, quando falava na ceia, ele disse algo maravilhoso para nós sobre perdão. O perdão de Deus para nós. A gente acha, na nossa vida cristã, que Deus olha para os nossos pecados, sempre esperando de nós mais e mais e mais e mais, para que Ele possa nos perdoar. A verdade é que isso só reflete a nossa aparência, a nossa incapacidade de nós mesmos nos perdoarmos. Porque quando Deus olha para você, meu irmão, e vê um coração arrependido, Ele te vê pelas lentes da cruz de Jesus Cristo. E quando Ele te vê pelas lentes da cruz, Ele te alcança com a tua graça e a tua misericórdia. Por isso eu e você podemos descansar que Deus nos perdoou dos nossos pecados, por mais tristes e horríveis que eles sejam. Porque Ele nos conhece, Ele sabe quem a gente é. Ele nos perdoou os nossos pecados passados, presentes, e aqueles que você nem sabe que vai cometer no futuro. Ele já morreu por esses pecados e levou sobre si também. Perdoa-nos, Senhor. E por fim, no futuro, Ele diz o seguinte no versículo de número 13. E olha, Senhor, quando o Senhor me perdoar, quando o Senhor me der aquilo que eu preciso, pode ser que eu me perca no caminho, achando que estou fazendo as coisas certas, pelos motivos certos, mas não. Então não nos deixe futuro, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Sétimo pedido. Senhor, pode ser que na caminhada eu estou achando que estou fazendo tudo certo, as coisas certas, eu venho para a igreja, eu oro, eu ajudei no arraial, eu fiz parte da equipe, fiquei até de madrugada cozinhando carne louca para os irmãos comerem. Mas se o seu coração não está no lugar certo e você acha que é sobre o que você faz, como faz e por que faz, então você ainda não entendeu o Evangelho de Jesus Cristo. Então, Senhor, se acontecer de eu cair em tentação, e eu me perder no caminho, eu começar a fazer escolhas erradas, por motivos errados, me livra do mal. Quando o Senhor Jesus Cristo diz isso aqui, o Senhor Jesus Cristo está dizendo, meu irmão, é que nós, eu e você, somos totalmente dependentes do Senhor Jesus Cristo.
Por isso, Senhor, me ajuda a não cair nas tentações e inclinações do meu coração. Ele sempre vai me levar a lugares para distante de Ti, Senhor. E então ele conclui no versículo de número 13, na parte final, dizendo: por que o Senhor deve fazer isso? Porque Teu é o reino. Só existe um rei que deve sentar no trono do seu coração, meu irmão. E esse rei não é você, não é sua vida de aparência, não é a sua força de vontade, a sua capacidade. Quem senta no trono do seu coração é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é o verdadeiro Rei das nossas vidas. Porque Teu é o reino, e Teu é o poder. Não é sobre mim, não é sobre a minha capacidade, mas é sobre o Teu poder, porque com a Tua palavra o Senhor criaste todas as coisas, visíveis e invisíveis. O Senhor trouxe à existência tudo aquilo que não existia, o Senhor trouxe, porque o Senhor é poderoso. O Senhor chama as estrelas pelo nome, o Senhor mede as águas dos oceanos com a sua mão, o Senhor está sentado sobre a terra e ela é o estrado dos seus pés. O Senhor é grande. Teu é o poder. Então isso que eu estou passando não é nada perto do Senhor. E Tua é a glória. Porque eu entendo, Senhor, que não é sobre mim, não a nós, mas ao Teu nome, glória. Se você quer fazer essa oração essa manhã, que coloca Cristo no centro da tua vida, para que hoje você deixe de viver essa vida de aparências das coisas, porque Ele sabe o que você precisa e sabe quem você é, e é na dependência dEle que você vai chegar até o dia que Ele voltar. Ele vai, por seu Espírito, nos fazer permanecer, perseverar até o fim. Então eu quero te convidar a orar comigo. Eu não sei se você vai fazer essa oração de joelhos, se você vai se curvar nos seus joelhos, eu não sei. Mas se você quer orar, curve a sua cabeça esta manhã. Pai, obrigado. Eu te agradeço no nome do Teu Filho Jesus, por nos ajudar a vivermos a realidade e não as aparências das coisas. Porque as aparências das coisas, elas nos exigem muito. Eu estou cansado de viver vidas de aparência. Às vezes eu quero ser forte e não quero mostrar minha fraqueza. Às vezes eu quero mostrar que eu sou bom e não as minhas incapacidades. Ah, Deus, me ajuda a me render e revelar a minha vulnerabilidade ao Senhor. Ajuda casamentos hoje que estão desfalecendo. Ajuda os relacionamentos de pais e filhos que estão se destruindo. Ajuda esses irmãos que estão lidando com seus pecados, flertando com eles. Nós não somos bons. Nos ajuda, nos tira de fora da caverna da nossa vida, vendo o reflexo das realidades deturpadas desse mundo, e nos faz viver os verdadeiros valores do reino de Deus. Coloca nosso coração no lugar certo hoje, perdoa os nossos pecados, faz-nos crer e viver a realidade de que o Senhor nos conhece e sabe tudo o que precisamos, para que a nossa vida seja palco para a oração que te adora. Santo é o Teu nome. Que a gente tire a sandália dos nossos pés, porque o chão que estamos diante de Ti é santo. Traz o Teu reino através das nossas vidas.
lá no nosso trabalho, na faculdade, no nosso casamento, para os nossos vizinhos, a nossa rua, ao nosso bairro. Venha o teu reino por meio de nós, Senhor. Faz-te conhecido aos homens, por meio de parábolas contadas nas nossas vidas. Seja feita a tua vontade, Senhor. Faz aquilo que não podemos. Coloca o nosso coração no lugar certo para entender que o Senhor nos dará o pão nosso de cada dia. E aquilo que não temos é porque não precisamos. Perdoa-nos e não nos deixe cair nas tentações do nosso coração de fazermos o que é certo por motivos errados. É assim que eu oro, Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória, em nome de Jesus.